E aí, criatura, preste atenção, por favor, nesse assunto importante demais de que vamos falar agora. Vamos lá? Então vamos. E aí, criatura, beleza? Você sabe muito bem que o Enem cobra competências e habilidades. E em linguagens, códigos e suas tecnologias são cobradas 9 competências. E cada competência é dividida em algumas habilidades. A diferença básica entre competências e habilidades é a seguinte: é que se entende que para se adquirir uma competência, você deve dominar certas habilidades. Por exemplo, para ter a competência de dirigir um carro, você tem que ter certas habilidades. A habilidade de saber se colocar no trânsito, a habilidade de saber segurar o volante, a habilidade de passar marchas, se for o caso. Ou seja, essas diversas habilidades compõem essa competência, que é saber dirigir o carro. E a competência 1 de linguagens, códigos e suas tecnologias é aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a vida. Ou seja, aplicar as tecnologias ligadas à comunicação na vida. E a habilidade de número 1 é essa aí, ó. Identificar as diferentes linguagens, olha que importante, ó, as diferentes linguagens e seus recursos expressivos, como elementos de caracterização do sistema de comunicação. Beleza ou não? Você saber qual é a tecnologia da comunicação, se é WhatsApp, se é Facebook, se é rádio, se é televisão, e de que maneira a linguagem se adequa a cada uma dessas situações. E olha essa questão do Enem de 2012. Enem 2012, falando sobre esse assunto aí, ó. Aparece o texto 1, e o texto 1 fala sobre rádio. Olha que interessante. A característica da oralidade radiofônica, veja só, oralidade. Da oralidade radiofônica, certo? Vou até marcar aqui. Então, seria aquela que propõe o diálogo com o ouvinte. Olha a palavra diálogo, tanto que é importante também. Ou seja, a interlocução com o ouvinte. A simplicidade, quem fala no rádio tem que falar de forma simples para atender a todo mundo, no sentido da escolha lexical, que é a escolha de palavras. Cuidado com essa expressão, ó, escolha lexical é a escolha daquelas palavras como substantivos, verbos, aquelas palavras que têm radical, certo? A questão da escolha lexical. A concisão e coerência, que se traduzem em um texto curto em linguagem coloquial. Normalmente o radialista fala de forma coloquial. É claro que ser coloquial não significa ser vulgar. E com organização direta. As frases normalmente são diretas, sem inversões. E ritmo. Quase sempre o locutor tem um certo ritmo e cada locutor tem o seu ritmo para falar. Marcado pelo locutor, que deve ser o mais natural do diálogo. É esta organização que vai reger a veiculação da mensagem, seja ela interpretada ou de improviso, com o objetivo de dar melodia à transmissão oral, dar emoção, personalidade ao relato do fato. Beleza aí? Aí vem o texto 2. Ó, há 2 passos do paraíso. E preste atenção, vem em versos, é um poema que simula a fala de um radialista. E é interessante porque o fato de ser um poema contribui para que se tenha a ideia de que a fala do radialista tem que ser marcada por um determinado ritmo, né? Olha só que interessante. Há 2 passos do paraíso. A radioatividade leva até vocês mais um programa da série. Dedique uma canção a quem você ama. Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta de um ouvinte que nos escreve e assina com o singelo pseudônimo de Mariposa Apaixonada de Guadalupe. Ela nos conta que no dia que seria o dia mais feliz de sua vida, Arlindo Orlando, seu noivo, um caminhoneiro conhecido da pequena e
Cata, cidade de Miracema do Norte, fugiu, desapareceu, escafedeu-se. Ô Arlindo, volte! Ô Arlindo Orlando, volte! Onde quer que você se encontre, volte para o seio de sua amada. Ela espera ver aquele caminhão voltando de faróis baixos e para-choque duro. Sugestivo, né? Aí vem, olha só, o comando da questão. E é importante você prestar atenção nesse comando da questão. Olha só, em relação ao texto 1, o texto 1 é didático e explica como deve ser a linguagem do rádio, que analisa a linguagem do rádio, o texto 2 apresenta em uma letra de canção, olha só, estilo simples, verdade. O texto 2 tem um estilo bastante simples. E marcado pela interlocução, verdade também. Não é? Lá na letra, por exemplo, olha só. Ô Arlindo Orlando, volte. Olha a interlocução. Viu aí? Conversando com Arlindo. Com o receptor típico da comunicação radiofônica, verdadeiríssima. Agora, vamos ver a próxima. Lirismo. Há até um certo lirismo. E o que é lirismo? É aquela marca de sentimentalismo própria, por exemplo, do romantismo. Na verdade, todo poema tem pelo menos um pouquinho de lirismo, mas não é o caso, né? Até porque esse lirismo não teria nada a ver com a linguagem radiofônica na abordagem do problema, o que o afasta de uma possível situação real de comunicação radiofônica. Não, pelo contrário. Nesse caso, o texto aproxima-se sim. O texto 2 aproxima-se de uma típica linguagem radiofônica. C. Marcação rítmica dos versos, o que evidencia o fato de o texto pertencer a uma modalidade de comunicação diferente da radiofônica de jeito nenhum. Inclusive, os versos foram usados para mostrar que a linguagem radiofônica é marcada por um certo ritmo. D. Direcionamento do texto a um ouvinte específico, divergindo da finalidade de comunicação do rádio, que é atingir as massas. Faltou o acento grave aqui, o gráfico, perdão, o acento agudo, certo? Na digitação. Beleza, não está errado, porque às vezes o rádio pode sim referir-se a uma pessoa específica, tá? Apesar de o rádio ser uma comunicação de massa. Letra E, objetividade na linguagem. Claro que não, né? Quando o radialista fala, ô Arlindo, volta, isso não tem nada de objetivo. Caracterizada pela ocorrência rara de adjetivos de modo a diminuir as marcas de subjetividade do locutor? Não. Não é não. Trata-se de uma questão que pede ao aluno que ele seja capaz de relacionar a linguagem própria do rádio a essa tecnologia que é o rádio, né? Beleza aí? Um abraço.